Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no terceiro dia em que nós vamos prosseguir estudando o livro de Atos. Nós chegamos aqui do versículo 6 ao versículo de número 11, no capítulo de número 1, e nós vamos ver aqui exatamente o que nos reserva este estudo. Farei a leitura. Atos 1, de 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Bom, muito bem aqui. Nesta passagem, então, eu tenho três coisas a destacar para vocês. O versículo número 6 fala aqui da grande preocupação que os judeus tinham, e também aqui os discípulos de Jesus, quanto à restauração do reino de Israel. Naquele momento, Israel estava sob o domínio dos romanos. E por que eles tinham esta preocupação tão grande? Porque Israel foi uma nação que ela sempre foi dominada por outras nações. E Deus havia dado uma promessa, não uma, mas várias promessas de restauração da nação, do reino, a Israel. Até aquele momento, nós acompanhamos pela história de Israel, vindo pelo Antigo Testamento, que 5 nações já tinham dominado Israel. Os assírios, que acabaram com o reino do norte, a Babilônia, no cativeiro babilônio do reino do sul, aí em seguida os persas, os gregos e os romanos. Essas 5 nações já haviam dominado Israel. E naquele momento, como eu disse, então, Roma estava dominando com mão de ferro Israel. E ali, então, eles tinham esta preocupação, uma preocupação que tangia na questão até sociopolítica e econômica. Mas é muito interessante que eles não haviam visto e entendido que a nação já havia sido restaurada. Se nós formos olhar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, dos versículos 67 a 79, há ali o que se chama de Cântico de Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista, era um sacerdote, um levita, e quando o menino nasce e que ele volta a falar, ele canta, e o cântico dele diz assim, olha só um trechinho do cântico de Zacarias. Lucas 1, a partir do 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, veja bem, então ele estava cheio do Espírito Santo, e quem estava falando, isso eram palavras, era um cântico inspirado, tanto que está na palavra de Deus. Ele profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos,
o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Olha só. Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, que está profetizado em Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 1, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui você vê que Zacarias, o pai de João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que em Jesus estava sendo cumprida as promessas da restauração do reino a Israel. Não foi entendido. Eles não haviam ainda entendido e estavam com esta preocupação. Mas Jesus, então, feita essa pergunta, ele reitera que o que aconteceria naquele momento é que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, sobre o corpo, sobre as pessoas, para que o nome de Jesus e a igreja se espalhasse por toda a terra. Era isso que ia acontecer, que é cumprido no dia de Pentecostes. E terminando aqui, eles ficaram olhando Jesus subir aos céus. Diz aqui a palavra que 2 homens vestidos de branco chegaram ao lado deles. Isso muito provavelmente foi uma teofania, ou até mesmo que é uma manifestação, né, física de corpos celestes, talvez 2 anjos em forma corpórea, chegam ao lado deles e falam, né? Por que vocês estão olhando ele subir? Né? Porque vocês também vão ver este Jesus que subiu aos céus, descendo do mesmo modo que vocês o viram subir, que é exatamente quando se cumprirá com a volta gloriosa do Senhor Jesus, que Ele mesmo profetizou, Ele mesmo deu esta promessa. Em João, no Evangelho de João 14, versículos 2 e 3, né? Que nós vimos o 2 e agora vamos ver também, além do 2, o 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Amém. Que glória, né? Então, este é o trecho de hoje e eu quero então aqui agora fazer uma pequena contextualização. Irmãos, muitas vezes nós temos muitas preocupações na nossa vida e que estas preocupações, elas obscurecem o plano de Deus para nós. Como aqui os discípulos estavam preocupados com a restauração do reino e Deus já havia cumprido esta promessa, eles não conseguiam ver, porque havia uma preocupação humana, né, muito grande na vida deles, que estava tapando-lhes os olhos espirituais de entender que Deus estava trabalhando por eles. Por isso nós precisamos tomar muita atenção com as nossas preocupações. E precisamos, irmãos, ter em nossas preocupações, buscar ter uma vida de santidade, que a palavra de Deus, a promessa de Deus, de sermos cheios e revestidos do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus sobre a terra, se cumpra nas nossas vidas. Essa tem que ser a nossa maior preocupação, porque o resto deixamos com o Senhor. Mas esta promessa sobre a igreja, de recebermos poder para sermos testemunhas, nós precisamos entender que precisamos ser estas testemunhas todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas se cumprirão nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Portanto, que Deus te abençoe e amanhã nós nos encontramos novamente.